Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rony BR. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre vocês, dar algumas dicas aqui de quando que é o momento certo de você realizar a troca de uma peça ali no seu PC, seja placa de vídeo, seja processador, seja memória, seja fonte, ou seja ali até a própria placa-mãe. Eu vou analisar essas peças aqui, pessoal, essas 5 peças, e vou trazer aqui para vocês alguns pontos em que pode ser levado em conta ali na hora de você realizar uma troca, você fazer ali ou um upgrade, ou você realizar uma troca ali por questão de garantia mesmo. Então, se você não quer perder o conteúdo desse vídeo, já recomendo que você assista até o final, clique no sininho para não perder as notificações e deixe aquele likezão para valorizar o nosso conteúdo. Beleza, galera? E se você quer se tornar um membro do canal aí, clique no botão Seja Membro, confira os benefícios, tem muita coisa maneira ali também. Bom, pessoal, então eu vou começar falando aqui sobre placa de vídeo. Eu tô até aqui com um roteirinho para mim não esquecer de falar em nada, então se vocês verem eu ficar olhando para frente é porque eu tô lendo o roteiro. Bom, pessoal, é o seguinte, começar aqui pela placa de vídeo, pessoal. Vamos ver alguns pontos ali que você deve realizar a troca da sua placa de vídeo. Lembrando, pessoal, que troca de componente, imagine que fosse igual cirurgia. É só em último caso. Eu só recomendo você trocar um componente se realmente ali for em último caso, você não puder fazer mais nada para você resolver. Obviamente que tem algumas exceções, né? Mas na maioria dos casos é assim que eu vejo. Então você trocar o componente igual fazer uma cirurgia, é só em último caso mesmo. Bom, vamos aqui. Começando com placa de vídeo. Quais seriam os motivos que você iria ter que fazer uma troca de placa de vídeo hoje? Bom, o primeiro motivo é ela não rende mais o tanto que você deseja jogar naquela resolução que você quer jogar. Então, por exemplo, tá saindo muito jogo novo e você joga em Full HD e tá vendo que os jogos que você tá jogando ali não tá dando mais conta de jogar em Full HD com uma boa qualidade, ou você tá tendo que abaixar muitos gráficos para você jogar nessa resolução, ou por exemplo, você tem uma placa para 2.5K e vê que hoje em dia você nessa resolução, com os gráficos que você queria jogar, tá tendo muita dificuldade, você tá tendo que abaixar muito a resolução ali para Full HD, abaixar os gráficos. Esse sim é o momento de você realizar a sua troca ali da sua placa. Você ali, mesmo jogando com tudo no baixo, uma resolução baixa, não tá dando mais conta de te entregar uma taxa de frames agradável, fluida, tá passando muito aperto. Então esse é um dos motivos que levaria hoje a trocar uma placa de vídeo. O segundo motivo aqui, pessoal, bem importante também que eu acho, é você perder a garantia da sua placa. Então você tem uma placa de vídeo hoje que já tá ali no limite da garantia. Por exemplo, você compra uma placa da Galaxy hoje, vem 3 anos de garantia. Você tá com a sua placa faz 3 anos. Passou ali 3 anos, acabou a garantia da sua placa. Se você for um cara ali que se preocupa realmente com garantia, que isso é muito importante para você, ali seria interessante até você pensar em vender a sua placa para comprar uma nova com garantia. Porque, galera, querendo ou não, garantia é uma coisa, assim, extremamente importante, velho. Porque se você der algum problema na sua peça, você pede a garantia e você tem uma nova. Então, estar com uma peça dentro da garantia hoje é uma coisa extremamente importante. Ao meu ponto de vista, a garantia é uma coisa extremamente importante. Eu sei que muita gente compra peça usada, eu sei que muita gente está aí vendendo e comprando peça usada também, mas hoje garantia é muito importante. Então esse é um motivo sim que levaria você a querer fazer ali uma troca de placa de vídeo, pegar uma placa que esteja na garantia. Pelo menos assim, ao meu ponto de vista, é uma coisa extremamente importante se levar em conta. O terceiro ali motivo seria que ela começa a apresentar alguns problemas. Por exemplo, começa a dar alguns artefatos, começa a superaquecer. Então você vê que a placa ali já está apresentando algum risco ali de ter alguma falha mais grave. Esse é outro motivo que levaria você a fazer uma troca. Você pode ali optar por fazer um reparo. Por exemplo, tem lojas aqui no Brasil que fazem reparo de peças. Então, às vezes pode compensar você, pelo preço que você pagou na sua placa, a realizar um reparo. Mas às vezes sua placa é tão barata que se você fizer o reparo, vai ficar pelo menos o preço dela, ou pelo menos metade do preço dela. Então vale mais a pena você investir numa placa nova. Esses seriam os 3 motivos ali para você trocar de placa de vídeo. Vamos falar agora de processador. Quais seriam os motivos para você trocar de processador hoje? Bom, o primeiro motivo seria ali, e com uma placa de vídeo, o baixo rendimento dele. Você vê ali que nos jogos que você tá jogando ali, ou simplesmente se você tá querendo fazer uma live de determinado jogo, ou alguns jogos ali, e vê que tá tendo um baixíssimo rendimento em lives, ou baixíssimo rendimento em jogos, vê ali que a porcentagem de utilização dele sempre fica muito alta, causando bastante stutterings ali, bastante spikes. Eu acho que esse sim é um ótimo e o motivo mais perfeito de se analisar de você trocar o seu processador. O processador, para você trocar, galera, muitas vezes você tem que trocar o kit inteiro.
Por exemplo, alguém que vem de uma plataforma Intel ali de quarta geração, de terceira geração, quer pegar uma plataforma nova, tem que trocar o kit inteiro às vezes. Memória, tem que trocar a placa-mãe, tem que trocar o processador, então às vezes tem que trocar tudo. Por exemplo, alguém que vem do FX, igual eu vim para a plataforma Ryzen, eu tive que trocar tudo. Tive que vender meu processador, vender minha placa-mãe, vender minha memória para pegar tudo novo, uma plataforma nova, DDR4, AM4. Então, é complicado você trocar de CPU. Então, veja bem se você hoje realmente precisa. Se você está tendo muito problema ali de gargalo, que você não está tendo o desempenho que você quer, que está ali chegando 100%, estourando ali a porcentagem de utilização, que não rende bem, ou por falta de instruções, ou por falta de IPC que seu processador tem ali baixo. Então, esse sim é o principal motivo aqui de você realizar a troca de CPU. Eu não vejo outro motivo para você realizar essa troca, cara. Simplesmente ali para ter alguns FPS a mais ali, se você já tem uma taxa boa, para mim hoje não compensa você fazer isso. Outra coisa, pessoal, falar em troca de memória, que seria aqui o terceiro item. Para mim, trocar memória RAM é praticamente alguma coisa assim totalmente dispensável. Para mim, você não precisa trocar de memória RAM. Se você tiver uma memória RAM com uma frequência muito baixa, por exemplo, 2133, até que é viável você trocar ali para 3000 MHz, por exemplo. Mas caso você tiver uma memória de 2400 MHz, você trocar ali para 3000, 3200, para mim, ao meu ponto de vista, é totalmente equivocado essa troca. Não vejo por que realizar trocas assim se você já tem uma memória com uma frequência ali intermediária, 2666, ali 2933, você tem ali 2400, não é viável, no meu ponto de vista, realizar trocas para 3000, 3200, seja lá o que for. Não é mesmo, porque você pode fazer um overclock nessas memórias aí e chegar próxima do que você teria com uma memória com uma frequência mais alta. Então memória RAM pra mim é uma peça que eu praticamente, se eu tivesse, eu não troco de jeito nenhum, a não ser que dê algum problema nelas. E dá pra fazer um overzinho, qualquer memória aí você já consegue um pouco mais de frequência. Bom pessoal, a quarta peça a ser analisada aqui é a placa-mãe. Bom, placa-mãe tem bastante coisa pra falar sobre isso, cara, e é muito importante que vocês prestem atenção nesses pontos que eu vou falar. Bom, quais seriam os pontos que levaria você a trocar de placa-mãe? Bom, ou você teria um chipset muito básico, por exemplo, igual eu, uma A320, que vou passar por uma B450, já comentei isso aqui. É um chipset muito básico, não realiza overclock, e eu quero poder trazer testes de overclock aqui para o canal, quero poder extrair mais do meu processador. Então, você ter ali um chipset muito básico, uma placa que não faz overclock, no caso de AMD, ou no caso de você ter ali uma plataforma Intel e você tem um processador desbloqueado para overclock, mas não tem uma placa-mãe que faça overclock. Então, esses pontos podem sim ser levados em conta para levar ali você a realizar uma troca. Outro ponto, o seu sistema de dissipação de calor ali, o seu circuito de VRM da sua placa-mãe, ele é muito básico. Então, você vê que ela esquenta quando o processador ali tem que puxar mais potência. Quando ali você tem que puxar ali mais clock, quando o processador trabalha mais, você vê que esquenta muito a sua placa-mãe. Isso é um ponto para se levar muito em consideração na hora de trocar uma placa-mãe. Porque se a placa-mãe tem o VRM ali chegando em temperaturas muito altas sempre, mesmo você jogando ou você editando alguma coisa, editando um vídeo, cara, isso é problemático. Porque você vai ter algum problema logo na sua placa-mãe. Ela vai dar algum problema no circuito de VRMs dela. Não é bom deixar a placa-mãe esquentar dessa forma. Nem ali o chipset, nem ali o VRM. Então é muito importante que você veja ali com um programinha de monitoramento de temperaturas. E o último ponto, pessoal, de placa-mãe, que como eu disse, tinha muita coisa para falar, seria ali ela não te oferecer tecnologias que você quer. Então, por exemplo, você quer colocar um SSD M.2. Você quer fazer um SLI, você quer fazer um Crossfire, você quer colocar ali mais RGBs, mais controlador de fan. Então você precisa de uma placa-mãe que te ofereça tudo isso. E se a sua placa-mãe hoje não te oferece tudo isso e você quer utilizar essas tecnologias, esse sim também é um bom motivo para você realizar a troca da sua placa-mãe. Então esses foram os 4 pontos ali principais de troca de placa-mãe, galera. Só troca quando o seu chipset for muito básico mesmo, ou você quer uma placa-mãe que faça overclock ali, que tem um bom sistema de dissipação de calor e a sua não é, ou você quer ali que te oferece tecnologias extras. Então são esses pontos aí que tem que ser levados em conta na hora de realizar uma troca de placa-mãe. E a última peça que eu vou falar aqui, pessoal, é você trocar a sua fonte. Quando que você deve trocar a sua fonte? Bom, é bem simples, né, esse caso, mas muita gente esquece. Bom, pessoal, vocês têm que ver se a sua fonte é uma fonte ali com um selo 80 Plus, e não adianta ser só o selo 80 Plus. Hoje eu recomendo 80 Plus Bronze, porque tem uma eficiência energética maior,
ela consegue entregar ali uma porcentagem de energia muito ali alta, acima dos 80%. Então você já tem uma tranquilidade para você trabalhar com essa ali quantidade de energia sendo entregue para o seu sistema como um todo. Ou você tem ali um sistema que utiliza, por exemplo, já está no limite da sua fonte, ou está chegando perto do limite da sua fonte, você vai fazer um upgrade ali, seja de placa de vídeo, de processador, ou você vai fazer um overclock, e com esse overclock que você vai fazer, vai passar ali do tanto de watts que a sua fonte entrega para o seu sistema. Então, se já está no limite ali a sua fonte do que o seu PC gasta, esse sim é um bom momento para você realizar a troca da sua fonte. Porque assim, fontes normalmente vem com uma garantia boa, duram aí, tem garantia aí de fonte que chega até 10 anos, cara. Então, para você trocar de fonte, não é assim sempre. Não é sempre, demora bastante também. Mas você vê que sua fonte está apresentando problemas, oscilação de energia, às vezes seu PC dá umas desligadas, às vezes seu PC dá uma reiniciada, pode ser a fonte que está apresentando problemas sim. Então, esses são alguns motivos de você realizar a troca da sua fonte. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Esse foi o tema do vídeo de hoje, que eu queria dar umas dicas aqui para vocês de quando realizar a troca dos componentes do seu PC. Muita gente vem me perguntar e eu realmente quero mostrar para vocês aqui o porquê que você deve ou porquê que você não deve realizar a troca desses componentes. Muita gente acaba gastando dinheiro à toa e eu tô vindo aqui dar algumas dicas e junto com a minha opinião para vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer aqui um agradecimento especial para os membros do canal, como eu sempre faço. Então vamos lá. Gabriel Gonçalves, Alisson BR, Insec Hardware, Ronaldo Aguiar, Henrique Marinho, Alexandre Rezende, Silas Cândido, Aquila Nogueira, Juninho Squad, Anderson Alencar, João Pedro Elerte, Taveira, Matheus Henrique, Lucas Curatani, Francisco da Costa Estilete, Maicon Pereira, Emerson FZ250, Luiz Faria, Pedro Melo Menezes, Paulo Melo e El Patinho são atualmente os nossos membros aqui do canal. Estamos com 21 membros. Muito obrigado pelo suporte de vocês, meus queridos. E se você não pode ali de forma financeira dar um suporte pro canal e não ter acesso a esses benefícios, não tem problema, cara. Você só clicando no like, clicando no sininho, compartilhando esse vídeo e deixando seu comentário e se inscrevendo caso não for inscrito, já ajuda demais aqui no canal Roninho BR. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Valeu aí pra quem assistiu até agora. Tamo junto, espero que tenha te ajudado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!